Olá, boa noite pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Fala Sério Podcast, isso mesmo. Lembra que eu tinha falado? Primeiramente, né? Quero dar uma boa noite a todos, a nossa audiência que está aqui, apresentar o nosso coprodutor aqui, o Nautilus. Olá pessoal. E o nosso convidado aqui, Alisson Fabiano. E como eu tinha falado no episódio anterior, que teríamos um assunto meio inusitado. Então, ou seja, estamos aqui na presença do motorista de aplicativo, que vai mostrar suas experiências e seus momentos bizarros, porque a gente sabe que quando fala de motorista de aplicativo tem muita coisa, né? Então vamos estar aqui batendo esse papo descontraído. E uma boa noite a todos. Eu quero deixar um recado primeiramente, que você que curte nosso conteúdo, então se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, está aí nos comentários logo abaixo, e divulgue para os seus amigos, colegas, e também comente, né? Vai abaixo do nosso vídeo, nas nossas redes sociais e comente sobre o nosso conteúdo e dê uma sugestão, claro, né? Uma sugestão de um assunto que você queira que nós possamos falar aqui, que não seja política, é brincadeira, mas você pode deixar nos comentários, ok? Então vamos lá, né, Nautilus? O Nautilus vai abrir as boas-vindas aí com uma pergunta. Primeiramente, não, antes de você abrir a pergunta, deixa o cara se apresentar, né, rapaz? Vamos lá. Então, pessoal do Fala Sério Podcast, boa noite. Aqui quem fala é o Alisson, motorista de aplicativo. Nós vamos aqui nessa entrevista falar dos desafios aí que é ser motorista de aplicativo, principalmente nos dias atuais. Então vamos lá, né? Primeira pergunta aí para abrir a nossa rodada de bate-papo. Motorista de aplicativo, no ano de 2023, dá dinheiro? Então, boa pergunta. Motorista de aplicativo é algo como se fosse uma empresa, né? Eu não enxergava assim há certo tempo, mas comecei a enxergar, claro, de uma forma meio limitada, mas uma pequena empresa, um pequeno negócio, né? Não muito expansível, não tem muito ponto de expandir, mas você ali é um pequeno empresário ali, né? E devido a isso você precisa ter uma série de coisas em mente. Não é simplesmente pegar um carro, meter na rua, jogar o carro na rua e sair dirigindo. Então tem que ter uma série de planejamento. Aí planejamento como? Tipo, o carro que você vai utilizar, se ele vai ser alugado, se é próprio, se o carro tem uma manutenção que lhe demande, né, bastante prejuízo, o trabalho, né, carro novo, velho. Então, tem esses pormenores, horário de trabalho. Então, em via de regra, vou começar pelo horário de trabalho. Taxista, esse ramo de motorista, né, seja taxista, caminhoneiro, não é algo que você possa entrar e dizer vou trabalhar 6 horas de relógio ou 8 horas de relógio comum, não. É comum que você fique na rua, se você quiser só fazer isso e ganhar dinheiro, em torno de, no mínimo, 10 horas, um dia bom, ou 12 horas, claro. 12 horas eu falo se você, de repente, almoça na rua, né, tal. Se não, no mínimo, na rua, se você volta para casa, você tem que estar na rua 10 horas, rodando, entendeu? Se você quiser tirar uma boa renda, né? Tá, aí, Alisson, você fala em renda, o custo para você manter um carro, você falou que tem que ter um cuidado com um ano, tem todos uns requisitos, né, das próprias empresas, né? O que se gasta? 20% dessa renda, você trabalhando nessas 10 horas, você tem mais ou menos uma ideia do custo de combustível, custo com manutenção preventiva, o que é que você imagina de gastos durante o mês? Então, beleza. O maior gasto aí, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o combustível. E, pelo menos na minha opinião, né, para que você tenha uma boa margem de lucro, é usar GNV. E que gira em torno aí
de 30% aí do gasto aí do que você faz no aplicativo. De custo, né? De custo vai 30% aí do que você faz no dia. Vamos dizer que você fez 200 conto no aplicativo, você vai ficar de sobra aí. Isso já incluindo o próprio aplicativo? Isso, Ou só já os tirando custos? sua taxa. Quando você faz R$ 200 no aplicativo, aí as taxas da Uber já está retirada já. O que fica ali no aplicativo é já tirando a taxa da Uber. E aí em cima disso tem 30%. E aí em ainda. cima disso você tira o combustível que é 30%. Isso Aí- se for gás. Isso se for gás. E se não for gás, o E quê? aí 50%? fica 30, 60, 140, né? Aí de 200, 140. E aí vai ser aquela coisa. Você toma café na rua, você almoça na rua, então tudo isso vai ser retirado. Até um cafezinho que eu tomo em alguns lugares, hoje o café tá caro. Hoje antes era que 50 centavos você via café na rua. Hoje o pessoal quer vender café até de R$4, café filtrado. Então, mas mesmo em lugares que ainda é super barato, se eu comprar um cafezinho, eu faço questão de anotar ali na planilha para saber o que é que tá saindo. Não, então esse é o principal gasto, mas tem os outros gastos que tipo são a longo prazo, que é o defeito de muito motorista não se precaver. O pior de todos é a manutenção. Você não tem como saber. Tem algumas manutenções que são meios Dá pra fazer preventivamente, né? Tipo, o óleo é a mais simples que tem, né? Chegou a 10 mil quilômetros, você troca. Por exemplo, você tem ideia, motorista de aplicativo, porque óleo se troca com 10 mil quilômetros ou 6 meses. Mas não chega. Com a pegada que motorista como eu Uso severo, né? uso severo, é todo mês. Todo mês? Todo mês. Hoje tá No o quê? máximo um mês e 10 dias, mas 200 e pouco, 300 reais? vai depender de carro para carro, né? Tem carro que você pode gastar aí 120. Tem empresas aí, e a sacada aí quando o cara vai rodando, vai aprendendo que tem lugares que você vai se afiliando, em grupos você descobre que tem lugares que faz um preço bom para Uber. Então tem lugares que lavagem, mais barato para Uber, troca de óleo, mais barato para Uber, você mostra o aplicativo e aí você tem desconto. Então no meu carro, que é um Versa, eu gasto de troca de óleo e filtro R$150 porque é para Uber. Senão sairia na faixa de uns 200 conto. Isso isso só óleo e filtro, né? Às vezes chega a um certo momento você precisa trocar filtro de cabine, filtro de combustível e tudo mais. Entendi. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho ali. Oi? Porque você está falando muito olhando para a câmera. Você pode olhar para a gente para conversar. Agora, se você quiser falar alguma coisa para o público, é que você olha para cá. Beleza. Por exemplo, eu quero falar com o meu público, mas a gente tá batendo papo aqui. Aí você que acha que tá... Entendeu? Mas você tá conversando com a gente, você olha pra gente. Você parou, Fê? Não, Ele vai mas eu editar. corto isso aí. Ele vai editar. Entendeu? Eu só quero saber quanto tempo tá, pra não ficar... Eu acho que só... Não, 9 minutos, porque senão eu tenho que ouvir tudinho pra saber onde foi que parou. Entendeu? Agora, então você fala, aí você quer falar pro público, aí você... pá. Sim, parou na parte dos custos. Vai mudar alguma coisa? Não, vai sair do tema? Não, vai dar... Não, pode ser. Então, ele falou dos custos do... Isso que ele falou do cara da manutenção, daí você ia fazer uma pergunta. Não, você ia fazer uma pergunta, aí pode fazer, depois eu faço a minha. Não, eu só queria... Então, você falou dos custos, né, do fixo. Aí deu uma pausa, viu? Pra gente poder... Tá. Então, falando dos custos fixos, né, de mensais, e tem licenciamento também que deve ser incluso. Sim. Se você vai ou não ter um seguro, não sei se todo motorista de aplicativo opta por ter um seguro. Se é viável ou não, né? O seguro, né? Um serviço de rastreamento, né, algum serviço adicional para a sua segurança. É comum os motoristas se preocuparem com seguro e rastreamento do veículo? Sim, é uma pergunta boa aí, porque na verdade até pessoas que não são profissionais deveriam, né, ter, do jeito que está a violência, ter um seguro, ou no mínimo, se não tiver um seguro, não entenda assim, né, que não é viável, mas tem um bloqueador, né, que é algo importante, um rastreador tal. O rastreador mesmo é
É muito bom. Bloqueador e rastreador, se não tem condições, ou não sei qual é o entendimento da pessoa em mente, mas no mínimo um bloqueador e um rastreador tem que ter. Mas motorista de aplicativo, como o risco é uns 200, 300%, é muito maior do que uma pessoa comum, porque você embarca ali, às vezes, em torno de 30, 40 passageiros, vai depender do perfil de cada motorista. Tem gente que gosta dessas corridinhas pequenas, né, de 2, 3 km que tem ele volta, mas tem gente que não gosta, que rejeita e tal. Mas se for aquela pessoa que pega tudo, e aquelas corridas curtinhas, pode embarcar de 30, 40 pessoas no dia, então o risco é potencializado. Então, se você não tem pelo menos um bloqueador, um rastreador, o ideal é ter bloqueador, rastreador e o seguro, mas se não tem, o motorista de aplicativo, pelo menos um rastreador e um bloqueador. Aí, no caso, duas perguntas. Você fala em relação ao seguro, mas você está falando seguro do carro ou seguro de vida? Não, ou os dois? Seguro do carro, no caso. Do carro, né? Do carro. Não é do seguro de vida. Seguro de vida, se aquele motorista for um motorista consciente, porque o ideal é que você faça corridas dentro do aplicativo, né? E não fora, porque dentro do aplicativo você está coberto. Cada aplicativo tem um seguro de corrida. Tem um seguro para o motorista e para o aplicativo. E para o passageiro. Então, quando você está dentro de uma corrida, se você ler lá as cláusulas, é porque a gente não lê, né? Eu também. Ninguém lê contrato. A empresa também dando vantagem assim, eu também imaginava que não. Que tem o seguro de vida mesmo. No começo, como eu tenho quase 6 anos já nisso aí, no começo não tinha não, mas no meio do caminho aí, uns 3 anos pra cá, eles começaram a incluir. Mas sem nenhuma taxa? Sem nenhuma taxa. Já tem adicional. As taxas que eles já cobram da gente, né? Que é meio... Como é que se diz? Tem 25%. Ninguém regula, né? Não tem regularização do aplicativo, pelo menos não aqui em Sergipe. Eu sei que em alguma cidade como Rio de Janeiro, talvez em São Paulo, chegou pela prefeitura uma regularização ali, mas não sei com muito afinco cada detalhe, né? Como é que é, mas no aplicativo aqui em Sergipe eles decidem o que cobram. Às vezes uma corrida eles cobram 20%, 5%, às vezes eu ganho mais do que o que eles cobram do passageiro, e às vezes 50-50, ninguém vai entender como é que eles utilizam aí o critério, não tenho nem ideia. Claro. Mas só uma dúvida, ainda dentro dos cursos que a gente tem, né, e os motoristas, a audiência aqui que quer entrar nesse mundo de motorista de aplicativo, o carro próprio, né, você falou mais ou menos uma ideia, pegando a sua experiência, né, que você tem um Versa, e se o carro for alugado, então eu imagino que esses custos fixos e variáveis vão mudar bastante, porque tem um aluguel do carro, há daqueles que pegam aluguel com pessoas físicas, né, que são pessoas que têm mais de 2, 3 veículos que alugam, né, com essa finalidade, e que é por semana, né? Sim. Então, como é que você administra, né, para quem tem essa curiosidade e quer entrar, né, nesse mundo, o que é melhor? É alugar um carro, seja ele de uma grande locadora ou de uma pessoa física, ou encarar um financiamento, né, já que eu não tenho condição de pagar um carro à vista. Sim. E o que é que vai me dar mais lucro? Né? O que é que você poderia falar, né, para essa audiência? Então, veja bem, para aqueles que querem começar, né, primeiro, só para voltando um pouco ali, a questão da manutenção, antes de eu entrar para esse ponto aí, um grande defeito aí dos motoristas de aplicativo que acabarem, às vezes, se desestabilizando, né, ou entrando em uma fossa e se complicando, que, como eu falei, é tipo uma empresa, né, não é totalmente, que é limitado o seu crescimento, né, mas não guardar dinheiro para as manutenções que você não tem ideia, né, que vai vir. Então, a gente falou do óleo e tal, que é algo que, pastilha de freio, você sabe que com 30 mil quilômetros ela pode vir ali. Pneu. Mas e um cabeçote, que de repente, né, porque é severo, como você falou, a rodada. E um cabeçote, e um motor que de repente, né, é uma correia que tora, e aí você normalmente vai gastar 3 mil reais quando
Ou então, uma vez que eu peguei um dos carros meus, de uma dessas locadoras, desses financiamentos, financiei um carro, e aí dessas lojinhas, e a gente sabe que baixa a quilometragem e tudo mais. A procedência, né? Se o meu foi baixado, eu não estou aqui acusando, não sei, mas a gente sabe que essas lojinhas, né? Que tem uma... E às vezes, e hoje como tem essa questão de motorista de aplicativo, o pessoal roda, e a quilometragem alta, o que é que faz? Entrega ali nas lojinhas. A lojinha repassa, dá aquele signal, repassa. E aí você vai rodar com um carro desse e às vezes pega não sabe o que é que pode vir daqui a 5, 6 meses. E aí eu peguei, por exemplo, em um dos carros, que foi um motor que bateu o motor. E o gasto de peças, mão de obra, e ainda dos dias que fiquei parado, porque se eu fico parado eu não ganho, já que eu não sou CLT. Então também conta. Então fez ali o valor de R$8.000 de prejuízo. Então, se você não se planeja em ter um caixa ali, você pode se desestabilizar totalmente. Então, é um ponto que eu queria deixar claro aí, que para quem vai entrar nisso. Então, é bom que você não faça só do seu dia a dia, você tem que guardar um dinheiro para as eventuais manutenções que você não sabe quando vai vir, não é? Tá, mas... Pneu rasgou, e esse pneu hoje é caro pra caramba, uma parede de pneu aro 15, 16 como o meu, original é R$1.200, né? Então, mas é o melhor, né? Então, voltando lá, né? É aluguel ou financiar? Então, eu sempre aconselho todo mundo que vira e volta, entra no carro alguém curioso, às vezes até uma mãe para saber sobre seu filho. Meu filho ficou desempregado. Eu entrei nessa, né? Tipo, saí do emprego, vou aproveitar até aqueles meses que eu estava de seguro-desemprego, vou me inscrever na ferramenta, tal. Eu já tinha a ideia estando no meu emprego anterior, de até alugar um carro para não trabalhar no final de semana e rodar no final de semana, complemento de renda. Só que aí, antes de eu botar essa ideia para frente, eu fui desligado, e aí, eu vou aproveitar o seguro-desemprego e fazer isso. Mas, no meu caso, eu peguei o meu seguro-desemprego, já tinha muitos anos, comprei o carro, beleza, eu, né, sempre tive carro, tinha vendido para construir casa, tal, não sei o que, então comprei de volta porque eu tive condições. Mas aí você vai simplesmente... às vezes você escuta vários youtubers aí, né, às vezes... vídeos antigos, né? Que uma coisa era o Uber quando chegou aqui, outra coisa era o Uber 2023. Então o Uber antes era glamuroso, era os carros pretos, né? Era tudo carro preto, você se lembra, né? Trabalhava para a empresa lá, X, para não fazer o merchan da empresa, ela dava o Uber e era tudo, né? Principalmente quando você ia para lá para São Paulo, aí era até aqueles carros elegantes, preto e tal. Hoje não. Você tem ideia, tinham 5 anos de uso, né, executivo. Hoje, depois botaram para 10 anos. Hoje, a Uber implementou agora, principalmente com as concorrentes 99, InDrive, isso e aquilo tudo, vários aplicativos. Outros até pessoas querendo entrar com o aplicativo da própria cidade, né, como teve um aqui chamado 079. E aí, com essa disputa... chegou agora a botar em carro 2007. Eu, embora não sou a favor. Nossa, 2007. Os carros super sucateados. Todo mundo que entra no meu carro fica assustado. 2007, 15 anos. 15 anos. 15 não, 16. Nós estamos em 23. É por isso que a gente vê agora uns carros... super sucateado. Todo mundo que entra no carro, aí o pessoal fica assustado. Porque assim, como o meu carro entra na categoria Comfort... Mas você sabe que Sergipe é tudo bem atrasado, né? Não tem tanto executivo como grandes metrópoles como São Paulo e tal. Uhum. Se eu trabalhasse em São Paulo, né, Santa Catarina, essas coisas, pelos vídeos que eu ando vendo, eu só deixava o Comfort ligado. É um ganho maior, né? Você tem que chegar com o ar ligado, o cliente escolhe a preferência lá, né? Se quer que o motorista fale, converse ou não, temperatura amena, fria, então... E você ganha mais com isso. Mas Sergipe não tem condições de você deixar público, né? eles ligados, porque não tem tanto público assim. Embora começou a ficar mais adeptos, mas não tem condições de você só deixar ele ligado
e aí vai atrapalhando a sua renda. Mas assim, tão sucateado, o pessoal entra no meu carro e fala assim, rapaz, graças a Deus, porque tudo que está chegando aqui, o carro estão se batendo, caindo nos pedaços, batido. Até um ponto você comentando, que a minha esposa pegou uma empresa, não vou dar mexendo para falar, né? Mas tava fedendo, ela disse. Ela disse que o carro tava fedendo tanto que ela teve que botar máscara para poder ir com o vidro aberto, né? Para poder diluir, mas aquele cheiro ela disse que não conseguia definir a caatinga que estava dentro do carro. Mas será que era o carro ou era o motorista? Rapaz, ela disse que o carro todo estava impregnado, estava cheio, fedendo mesmo. Então, tem essa questão do ano e também a questão da higienização. Da higiene. Não, mas acho que aí você não entendeu. O cara tá vacilando, tá doidinho sem tomar banho. Mas que é a capacidade do cara não fazer uma limpeza no carro mas básica. É o 2 mesmo, é o 2, então tá certo, porque... vai. Eu até me lembrei quando a gente foi pra São Paulo uma Se eu vez. tivesse ar-condicionado, pior ainda, né? Tava eu de passageiro lá com você em São Paulo a trabalho, e tinha um cara lá o cara que a gente pegou, eu fui na frente fazendo várias perguntas assim, o cara tava de Civic nisso, tem quantos tempos? Uns 4 anos. Mais, né? Mais por Não, aí. tem mais, 4 anos. Foi que eu. 6 anos eu saí. Uns 8 anos. Uns 8 ou anos. 9. Por aí, uns 8 anos. Aí, como é que. Meu irmão, eu fui lá na frente. Aí, o primeiro que a gente foi para uma cidadezinha, um município perto de São Paulo, né, na capital. O motorista tava um fedor de boca terrível, que eu tava assim, eu ia assim. Eu ia assim. E o carro lá era tudo bom, você não via carro ruim não. Principalmente naquela época. Mas, e voltando, a gente pegou o inverso. O cara tava super bem aparentado, né? O carro bem higienizado. O outro tava com um carro bom, mas tava as condições físicas dele suado, fedendo, fedor de boca terrível. E o outro veio de Civic, e eu fazendo várias perguntas, porque já queria entrar no ramo, já tava pensando, e o Naldo falava lá, cara, deixa de ser ainda vem cá. Eu, cara, não, desculpa, tô lhe incomodando. Aí eu falava assim, tô lhe incomodando. Não, pode perguntar, pô, fica à vontade. Aí o cara, não sei se tava se gabando, o que era, mas história, o cara ainda chegou e disse, não, mas eu ainda tenho um Civic, e o Civic eu não rodo, fica guardado. Eu olhei assim pro cara. Conversa, né? Que é isso? Mas, eu pulei aí, né? Eu cortei aí. Não, então, teve a pergunta lá se merece aluguel ou financiamento. Você contou sua experiência que teve com a aquisição de uma loja. Mas, enfim, então, aí, qual é a proposta? Eu aconselho todo mundo que antes de entrar nisso de comprar um carro, sair se metendo no financiamento, às vezes deixar o emprego porque o seu vizinho ali, rapaz, esse cara, tem gente que olha para mim ali, né? Eu reformei minha casa toda, né? A casa, Bem, né? uma sala que cabe um apartamento todo dentro da sala com iluminação, coisa e tal. E aí os vizinhos, né, minha esposa não é muito de sair lá mal na rua, é muito caseira, até parece que fica quase dentro de uma prisão. E aí resolveu sair e conversar com os amigos de antigamente, e aí o pessoal curioso, os vizinhos faz, mas e aí, a sua casa lá, como é que, motorista de aplicativo, né, assim, porque o meu marido, o meu cunhado, o meu primo já teve experiências e, cara, é massacrante. Como é que houve ali você está ainda recebendo, como é que se diz, auxílio do seu pai, né? Seu pai, quando você era adolescente, ou 15 anos atrás, quando você era adolescente, você recebia, né, do seu pai, né, que era separado, né, isso com minha esposa, né? Você recebia auxílio, você ainda está recebendo, né? E estava tentando entender o motivo de eu... Qual era a fonte de renda para uma reforma, né? Foi do outro emprego, foi de causas na justiça e vários fatores aí, né, de ser descolado, de fazer no curso de direito lá, eu fazia, então eu tinha outra renda, eu sempre fui descolado. Então não vá, né, nessa questão de olhar para o seu vizinho e, poxa, aquele cara é motorista de aplicativo, às vezes até nem trabalha final de semana, como ele consegue, né? Você tá de carro novo. Então não vá bem assim. O que eu aconselho, né? Cara, vá
alugue um carro. Por mais que você tenha condições de fazer um financiamento, de dar uma entrada ali, ter um nome bom, não se meta no financiamento. Antes, faz o seguinte, chegue em uma lojinha, pode ser o que for, não interessa se for você chegar ali numa grande loja dessas e alugar um carro, ou pegar com terceiros, né? Mas faça um teste. Eu aconselho de, no mínimo, você fazer um teste para que você possa ter afinidade de um mês. Alugue um carro, não importa de qual seja o aluguel, ou pegue emprestado de alguém, não seja, mas não se meta em sair do seu trabalho, em abandonar a sua atividade, ou em se meter num financiamento sem saber se você vai se adaptar daquilo, porque tudo é questão de gosto, até de gosto também, de adaptação, principalmente por conta de... Dirigir muito, né? Tem vários fatores. Dirigir muito, estresse no trânsito, periculosidade na questão de insegurança, né? Sim. Você pode ser roubado, essas coisas todas. Então, são várias coisas. Então, e fora se você vai conseguir ver lucro nisso aí. Cada caso é um caso. E também, sei lá, ter... tino não, como é que se diz? Paciência para tanta coisa que você enfrenta, que é vários mundos entrando ali dentro do seu carro. E às vezes as pessoas pensam que estão alugando, que você é motorista particular. E a ideia desde que os aplicativos entrou é que era, não sei se você se lembra, era meio que uma carona. Era carona, né? Era utilizado, olha, você vai para o trabalho, você vai trabalhar, então para que você não... Era essa propaganda, principalmente da grande... das top, que é a Uber, era tipo... Você vai para o trabalho, vai para o trabalho, né, você vai parando e você não vai tirar nada do seu bolso, porque aquela carona vai pagar, era isso. Embora o pessoal fazia profissionalmente, como ganhos, muitos, mas era essa coisa. Então, não coloque os pés em cima das mãos, alugue um carro, e aí você vai saber se você vai se adaptar com aquilo ali. Aí, no caso, nesse contexto ainda, né? Você falou em situações, em vários mundos, né? Mas vamos entrar nesse contexto aí, que nós temos umas perguntas polêmicas nesse sentido. A parte de polêmica é com o Naldo. Eu sou mais... Pegue leve. Eu sou mais sensato, as polêmicas é com ele. Então, ou seja, beleza. Mas assim, a minha pergunta, você tem uma meta diária, você tem uma meta mensal ou você tem uma meta de salário? Como você trabalha? Da forma que você trabalha, da sua experiência, e uma dica para quem, se alguém for começar nesse sentido aí, como você está falando, o que seria ideal? Tipo, por exemplo, no começo eu fiz assim, aí eu achei errado, foi melhor ter feito assim, então eu faço isso. Primeiro, se você tem essas metas, e o que seria os erros que você cometeu no início, que você não faria, que deveria quem for começar a fazer dessa forma? Então, falando sobre esse ponto, logo no começo eu tive uma grande dificuldade, porque eu não sou muito de, como é que se diz, amigueiro, né? Aquele cara amigueiro. Tem gente que chega em qualquer canto, né? E já chega... Sério? Amigueiro dá, assim, amigueiro no sentido de chegar e provocar alguém. E aí, meu irmão, vem que chega aqui. Eu sou uma pessoa amigo de todo mundo, mas não de sair fazendo amizades por mim mesmo, saindo, chega aqui. Porque tipo assim, ó, eu chego em um canto, estaciono ali, aí se vem um motorista de aplicativo e para ali, aí o cara já vem, sai do carro. Você é motorista de aplicativo, principalmente quando vê aquele negócio no vidro, o cara lá parado. Aí já quer lá, suporte celular, e você parado ali, aí já... E aí você é motorista de aplicativo? E aí as corridas tão ruins, né? Rapaz, tá difícil, não sei o que, aí já vem... A maioria, assim, todo mundo é desmotivado. Sempre negativo. E até para evitar isso aí, eu não gosto muito de grupo. Tem gente que é um monte de grupo, é resenha, e aí às vezes vai coisa que não tem nada a ver com o aplicativo, é aquela resenha de tudo, putaria, palhaçada, vídeo engraçado, isso e aquilo. Eu só tenho um grupo, que no caso hoje eu sou administrador, eu não era, hoje eu sou administrador, e tem em torno de 20 pessoas, e nele só fica pessoas que
que falem só de aplicativo ou voltado ao nosso, como é que se diz? Nosso trabalho, né? Seja tipo, você vai passar algo relacionado a carro, a manutenção, olha, um desconto que você está tendo em alguma coisa, tudo que for voltado, e nada de alguma resenha pode rolar, mas algo saudável, tipo, mais voltado também o que acontece no dia a dia no carro, com os passageiros, mas aquela resenha, às vezes tem dia que está tão marasmo no meu grupo que ninguém fala nada. Então são grupos seletos que ninguém fica reclamando, a não ser de casos que são realmente chatos que acontecem no aplicativo, mas a gente tenta manter ali no nosso grupo pessoas que motivem, independente da diversidade, porque a diversidade tem qualquer tipo de trabalho, né? O cara chega lá, você encontra gente de todo tipo. O Nautilus, que já passou em muita empresa, né? Em tudo quanto é... Muita empresa não, desculpa, em muito ramo de trabalho. Muitas áreas. Em muitas áreas, loja... Porque o cara passou 20 loja anos física, de venda, depois, né... vários setores ali, mesmo dentro de um mercado de cartão, mas vários setores, gente de tudo quanto é tipo. Então, você vê que o pessoal é desmotivado. Então, eu procuro sair, que o cara faz bem assim, às vezes a gente se desmotiva de sair para trabalhar, de ver no grupo. É muito importante. Às vezes você pensa, rapaz, um grupo, você está começando falando do grupo, mas você está ali dentro de casa. Aí você acorda, daqui a pouco você vai olhar o Olha lá, grupo. peraí só um momento. Momento coach agora, viu? Você que tá meio desmotivado com o Uber, é um momento coach. Alisson Fabiano, Uber Coach. Vamos lá. Aí você tá aqui, pô. No grupo, Você tá lá. na sua casa. Você acorda. Você se acorda, aí vai ver o grupo, escovou o dente, tomou café, vai ver o grupo, chega lá, alguém que começou mais cedo que você, porque tem gente que começa de tudo, né? O bom da Uber é que você, dos aplicativos, não é nem Uber, né? Não esqueça de falar de Uber, que é aplicativo, que tem 99, tem outros também, que tem gente que... Não precisa mexer aí. A Uber não tá pagando nada aqui. Não tá falando só de Uber, não. Aplicativo. Vamos ser coerentes. 99, Uber, Drive, 95. Tem coisas, né? Como é o nome do outro? Tem aqui um amarelo. Só dá a propaganda dele. Tem os estados aí que fazem aplicativos que só para mulher, só entra motorista mulher, então. passageiro, então são De vários. aplicativo, vários. E aí você vai olhar o grupo, aí um engraçadinho que começa às 4 da manhã ou 5 da manhã, rapaz, tá uma bosta, tá uma porcaria, tá isso aqui, as corridas não prestam, só tem corrida de 6 contos. Aí você vai, tô há meia hora parado não sei aonde. Aí você vai fazer o quê? Não vou sair de casa, velho. Isso Não é vou sair de estratégia, casa. então. Tá pagando a concorrência. Ele e não tá você fazendo só isso pra pagar a concorrência, não? Não sei. A estratégia é pra Às ninguém. vezes também, né? Pra não sair, né? O cara Os outros. reclama, mas não sai. Rapaz, vou sair disso, tô aqui me preparando pra sair disso. 3 anos depois o cara tá lá e não sai. Pois Ele é. não sai. Tá ruim. Eu tenho uns colegas que estavam de pedreiro ganha bem, né? O pedreiro de como é que se diz? De acabamento, que trabalhar nessas coisas de rico, ganha às vezes de empreitada, né? Então que é dessa área, né? Que o cara trabalha nessas casas de Alto padrão. alto padrão, Acabamento, claro. que faz por empeleita ele mesmo, não é como você que contrata você, que você tem os pedreiros, ele Eu sei mesmo como é é. descolado, contrata ele mesmo, então De é um cara que acabamento. já tem como é que se diz? Experiência. Umas indicações, experiências, e um vai indicando o outro. Se o cara E aí é bom, até Isso, o cara é bom. Se e o até, cara é bom, não fica ruim, a não. gente sabe que ele dá manutenção, que são poucos, às vezes o cara é bom, faz, mas depois deixa de lado, né? As o bom garantias. de contratar o seu lado é que você vai dar garantia, né? Isso. Se você não tiver aquele profissional, vai botar outro, então nem Isso. sempre aquele cara tem um compromisso. Então é uma incógnita botar aquele cara, corre o risco, mas às vezes você conhece aquele profissional que já deu manutenção, né? Ou teve um problema, o cara lá voltou, né? Que o certo é dar 2 anos de garantia, né? Se eu salvo engano, né? Não, depende, né? Depende, Cada caso é um caso. Então, Mas a gente entendeu. Ou seja, o cara deixou de deixou para trabalhar com aplicativo, obra. mas assim, por causa de Acho que compromisso com horário, né? Essas coisas. Mais você tem liberdade, né? no aplicativo. Mais liberdade, é. Às vezes você toma um atraso justamente porque você não sabe medir, aí acha que você pode cobrar um preço e você não pode ser bonzinho nessa área, acaba se ferrando, né?
E então, aí o cara desgostou, fora o se acabar, né, com coisa de coluna, não sei o que, ele viu que... Isso, trabalho pesado, Então né? ele viu no aplicativo algo mais, né? Uma oportunidade. Uma oportunidade. E aí vira e volta, vai e volta. Não, eu vou fazer, enjoei de aplicativo. Aí eu disse, rapaz, tá certo, tá certo. Já até enjoei, ficar calado. Já vi esse cara falar umas 4 vezes ele voltar. Né? Hoje em dia esse colega aí foi lá, já tem 2 semanas, e ele disse, no primeiro ele foi lá dizendo, olha, não dá, as corridas baratas, e sabe, o custo de vida aumentou e os nossos, né, a corrida continua a mesma coisa, e não sei o que, o combustível e tal. Eu vou voltar pra coisa, mesmo com coisa de coluna, eu vou voltar. Aí voltou lá, 2 semanas. Aí ele já disse que já vai voltar para o aplicativo de novo. Oxi. Porque disse que não, ruim por ruim, o aplicativo, né? Você consegue tirar e você faz seu horário. Se você não puder trabalhar de dia, trabalhar de noite, você não tem o compromisso de estar 8 horas ali, de ter aquela pressão, quando é que você vai acabar com isso, né? Até tal prazo, não sei o quê. Então, O patrão, né? Ou seja, o compromisso... então, e eu perdi o raciocínio agora. Qual foi a pergunta mesmo? A meta. Não, aí da meta, A sim, meta. pra começar. Desculpe, gente, eu tenho esses probleminhas aí. Quando começa assim, aí eu saio, mas... Mas é sobre a meta, né? Que você aprendeu. É porque a meta, se você dobrar a meta, vai ficar do O que é que você entendeu? faz? O que é que eu faço? Então, eu primeiro mantenho essa minha mente saudável, né, cortando todas as ervas daninhas do meu grupo, e só fico com o grupo, e só o cara começa a ou botar putaria, ou botar resenha, ou reclamar demais, eu corto sem dó nem piedade, entendeu? E o pessoal me apoia, só é gente lá, né, que gosta de fazer as coisas certinho. E aí o que é que eu faço? Quais são as minhas metas, né, em relação a... No aplicativo eu procuro fazer um valor X para aquilo que eu tenho olhando, eu olho para as minhas contas. Não vou dizer qual é a minha conta aqui, vou jogar algo fictício aqui embaixo. Senão, Tá R$2.000 eu tenho de despesas. E aí, de despesas. despesas pessoais. Não de operacional. Não operacional, despesas pessoais. É a principal, né? Assim, né? Até para saber se, para aqueles que querem entrar, para saber se dá. Aí pronto. Você tem que saber qual é a sua despesa pessoal, pronto. Vamos dizer, sua despesa pessoal é R$2.000, beleza, R$2.000. A sua feira, a sua água e luz, coisas mais, escola, plano de saúde, enfim. R$2.000. Né? O ideal para quem é você deixar um alargo aí, seria que você ganhasse R$2.500 para eventual coisas que acontecem de saúde ou qualquer coisa, né? Uma reserva. Reserva, enfim. Mas aí vamos dizer, aí eu preciso de R$2.500. Pronto, para as minhas contas pessoais. É R$2.000, mas pessoalmente é bom que você tenha R$2.500 para os imprevistos pessoais. Pronto, R$2.500. Aí eu passo para as despesas do carro. Vamos lá. A despesa dos carros, eu tenho óleo, eu tenho combustível todo dia. E aí, vamos dizer, eu faço R$250 no aplicativo. E aí eu tenho um custo de menos 35%, né? Vamos lá. 30% para ficar mais Arredonda com... mais redonda, né? 140 com 35. 140 com 35 é quanto? 175. 175. Fica aí com 175, né? E aí você vai pegar aquele 175 ali, de sobra do combustível, você vai fazer aquilo. Quantos dias você vai trabalhar? Você vai trabalhar sábado? Vai trabalhar domingo? É de domingo a domingo? É de segunda a sábado, segunda a sexta? Você tem que ver isso. Às vezes, dependendo das suas contas, você quer trabalhar de segunda a sexta, mas a conta não bate, né? Então você precisa ir para o sábado. Então vai depender de caso a caso, vai depender das suas despesas lá. Mas aí você parte para as operacionais. R$175 ficou. Você vai dividir aí, se você não trabalha só domingo, mas trabalha de segunda a sábado, sábado vamos dizer que você baixa o pé e trabalha meio período, sei lá. E aí vai dividir isso aí, vamos dizer que você vai conseguir aí R$4.000 no mês livre. E aí R$4.000,
Por que R$4.000? Se eu preciso de 2.500 pessoas. R$4.000 não é muito não é muita sobra não. Eu vou dizer que não é. Primeiro, porque as despesas operacionais do carro são muito grandes. Um carro aro 15, você tem um pneu que roda mais ou menos 70.000 quilômetros. Eu falei que eu rodo 10.000 quilômetros por mês praticamente. E aí o pneu vai vir com quanto? Com 7 meses, provavelmente o pneu vai vir. Quanto é o pneu? Rapaz, 4 pneus. Um aro 15 é mais de 500, né? É, mais de 500. 550, vamos botar 550. 1.100, 2.200. Em 7 meses. Não dá nem um ano. Em 7 meses, não dá nenhum ano. O licenciamento do meu carro, quanto mais novo, do meu carro, eu estava olhando que é R$2.100. Se eu pagar adiantado... 2.100? 2.100. Que é nesse carro? 2021. Tá cara! Rapaz, alto padrão, viu? Eu também fiquei assustado, mas é por causa do ano. Aí optei pelo ano para não ter problema com manutenção, porque eu já peguei muito. E aí fiz o esforço. Mas eu vi, depois eu me assustei também, mas depois quando eu vi, parece que se eu pagar adiantado, se eu tiver como pagar adiantado e me planejar, e até agora está até 30 de abril. 30 de março. É 30 de março, né? 30 de março. Vai sair por 1.600 com desconto. Desconto bom, né? Vale a pena. Aí vale mesmo. Quase é até abaixo, é 1.500, não chega aos 1.600. Então mas você não conseguiu, e aí vai ter que pagar os 2.100, por exemplo, se tiver um carro que financiou um carro bom, sei. Aí 2.000, fora os 2.000 e pouco também de pneu, manutenção que você não tem ideia, né? A pastilha mesmo, que vem com 3 meses, você vai gastar aí com 200 conto, 250 a depender do carro, 300 da marca. Isso é simples, né? E fora os atrasos que você pode vir, né? A coisa de arrefecimento, você sabe que vira e volta, você vai lá, você gasta 600, gasta 800, então tudo isso você bota na conta. Aí você pega isso, eu costumo botar bem assim, fora o licenciamento, pneu, né? Essas coisas básicas de pastilha que eu sei que vem com o tempo e tal, não sei o quê, ainda boto assim que no ano vamos dizer que eu venho a ter um atraso de mais R$2.000, e aí pego esses R$2.000 de manutenção ocasional, que eu não tenho ideia que possa vir, junto com esses negócios de pneu, licenciamento e tudo mais, e divido pelos 12 meses. E encontro aí. Vai dar uns 800, 900, 1.100 todo mês, entendeu? Para que eu possa já acoplar junto com os 2.500 do pessoal e mais as despesas operacionais. Então, não é simples. Você tem que provisão. Você tenta, né? Que e pode aí você não, distribui por mês, entendeu? que pode você conseguir fazer menos essa provisão, ou pode vir muito maior se você tomar aquele pepino que eu tomei de bater o motor. Agora, você falou se tem rede de apoio, os grupos, né, que selecionado. Para uma pessoa que quer entrar no motorista de aplicativo, isso não é de fácil acesso, né, em internet, algum curso. Como que a pessoa busca essas informações, né? Fazer uma provisão anual, calcular isso, jogar no mês. Né? Você está com essa experiência, você falou que está com 6 anos, né, de experiência, mas para quem está entrando agora, qual é a fonte de fazer esse racional para saber qual é a meta que tem que estabelecer mês? Mas eu acho que aí, nesse caso é a questão pessoal dele. Foi uma experiência pessoal, mas assim, tem uma base. Aí os dados, você fala, né? Vai falar assim, os dados. Base, né? Quando você puxou os dados, porque até para você entrar, né? Como é que eu vou saber se eu ganho ou não 2.000 ou não? Porque a pessoa começa a ver o dinheiro na sua mão, né? Principalmente dinheiro, hoje quase não se paga em cartão, na maioria em cartão, em débito. Mas a pessoa vai ficar pensando todo dia, quando finalizar, que está cheio da grana. Só que não está conseguindo dimensionar esses custos anuais que vai ter de licenciamento, de pneu, de uma correção, né? Manutenção corretiva. E como é que a pessoa pesquisa? Procura quem? É um motorista mais experiente? É alguém que tem 6 anos de estrada? Beleza. O grande aplicativo, para não fazer mexer de novo, ele é bem organizado nesse sentido. Então ele ajuda muito os motoristas, porque
Quando você entra, é você e Deus. Você não tem treinamento presencial, instrução. Você, né, insere lá o EAR. EAR significa atividade remunerada, que é preciso você aclopar na carteira. Você não pode rodar com sua carteira normal. Você tem que ir lá e incrementar isso aí. Salvo engano, você tem que... tanto tempo que eu não me lembro mais, fazer um teste psicotécnico voltado... Tem um mínimo de tempo de habilitação, não? Não, você só precisa ser... Habilitado? A habilitação, como é que se diz? Sem ser a provisória, a habilitação... Definitiva, permanente. Só não pode ser a provisória. Então, aí paga essa taxa... Aí você paga a taxa, você vai fazer o psicotécnico voltado a quem trabalha, se você tem coordenação motora, né? Aí vê se você é normal. Que não é poucas horas de como é que se diz, de trabalho, né? Então para saber se você tem perfil de rodar várias horas do dia sem que você bata o carro, né? Enfim. E aí depois que você aclopa isso aí na sua carteira, você... Me perdi de novo. Tá bem? Eu falei. Né? Como foi a pergunta mesmo? Dentro do cara que quer entrar agora. Quando ele pega essas fontes, a pesquisa para iniciar, ele pega então, essas informações. Aquele grande aplicativo, desde os primórdios, ele é bem organizado. Então, mas como eu falei, é você e Deus. Mas é bem organizado, porque desde os começos ele lhe dá, embora seja você e Deus, né, você simplesmente só não precisa ter... simplesmente você não precisa ter antecedentes criminais, né? Você tem que ser ficha limpa e botar essa EAR. E aí você entra. E aí, o que é que você faz para ter? A Uber sai... Não falei sem querer. O grande aplicativo principal, ele te sai mandando um monte de e-mail que vai no seu e-mail e vai também na caixa de entrada da ferramenta. E-mail, de dicas e mais dicas do que você deve fazer, como é que se diz? Como fosse um passo a passo. Um passo a passo. Comportamento. Primeiro ele dá um passo a passo de como, de operacional, ligar, desligar, como encerrar, como mexer no aplicativo, e como também lhe dá dicas de horários de trabalhar, e ele fala tudo isso que eu falei, que a carga horária de taxista, né, e Uber, normalmente o aplicativo é em faixa de 10, 12 horas. Mas aí você me pergunta, poxa, mas dirigir tá na rua por 12 horas, e tem gente que às vezes fica até mais, porque, né, vai da pessoa, de quanto ele aguenta, e quanto ele quer fazer, e quanto às vezes ele almeja alguma coisa, juntar algum dinheiro. Às vezes a Zila, né, como é que se chama o nome, a Zila vira dia, final de semana e tal. E aí, o que é que acontece? A Uber, ela lhe dá dicas através dos e-mails e até de motoristas parceiros que são motorista VIP, motorista 5 estrelas, motorista categoria diamantes, né? Motorista que tem uma boa renda, como é que eles fazem. Então, né, ele está fazendo um monte de vídeos, um monte de podcasts, né, áudios. Então, e aí a pessoa tem esse norte. O outro norte que a pessoa tem é ver os grandes youtubers que já foram motoristas de aplicativo e hoje em dia, né, não rodam, né, conseguiram por isso, mas continua a dividir experiência, pegando aquilo ali como tem uma boa dicção, uma boa sacada, uma boa coisa com mídia, aproveitaram isso, ganharam muito dinheiro com indicações, uma sacada muito boa esse pessoal quando começou a dirigir logo nos primórdios e tinha uma boa coisa com mídia, com digital, que era fazer um canal com o YouTube e aí dava dica e no final, olha, tá aqui a minha indicação, vá por ela que o seu cadastro aprova muito mais rápido. Coisa nenhuma, né? É a mesma coisa que qualquer outro, só que, poxa, na época antes a cada indicação entrava às vezes R$1.000 de cada pessoa, R$500. Hoje em dia, por exemplo, como está bem escasso, foi diminuindo para 200, R$100, mas hoje em dia ainda tem e aumentaram e bem. A indicação de cada motorista, por exemplo, sabe quanto? Por exemplo, a 99 está dando R$1.000. Para indicar um motorista? Que entrar. Aí quando o motorista faz
às vezes poucas corridas, 50 corridas, 100 corridas, já cai na sua conta R$1.000. Mas tem um critério, né? Tem um critério, o cara tem que entrar, Nada de corrida. rodou... Aí seria bom demais, né? né? O cara Cadastrar, só se cadastra. Aí você mesmo ia botar lá o AR no cara só para ganhar o dinheiro. Ele roda e você... Então você imagine quantos caras não ganhavam, né? Então tem essas Então, indicações do YouTube. Podcast, alguns Tem esses grandes youtubers. youtubers. O próprio da empresa. Agora, nessa questão dos R$1.000 que está hoje, ele bota por quê? Porque está mais escasso. Quase todo mundo já coisa, e os que vêm, eles mesmo através de internet faz, sem precisar de indicação. Então tá mais difícil você... Né, eles estão mesmo que apelando mesmo. Até em final de ano, que precisam de mais motorista, eles aumentam para R$2.000, R$2.500. Aí R$2.500, por exemplo, dos dois maiores aplicativos, Uber e 99. Quem conseguir, quem tem um bom relacionamento ali, conseguir pessoas que, né, de um emprego que saiu, rapaz, olha, tal, você tá rodando, tá se dando bem, tal, não sei o quê. Eu quero entrar, como é que faz? Cara, bota aí o meu código. Imagine, você conseguir só 5 pessoas. 5.000 de cada uma dessas 5. Então, mas está mais escasso. Tá difícil de... Mas mostra que conseguir. tem demanda. Se eles fazem uma oferta dessa, em final de ano, então tem demanda. Tem. Aí... Não tenho tanto relacionamento assim para conseguir. Queria eu conseguir. Nos começos dos primórdios, eu tive um colega que era um dos primeiros, e aí entrava muito. Ele chegou a ganhar 30 mil da Uber, e da 99 ele conseguiu R$70 mil de indicação. Caramba, vai ser por um longo período, né? Não foi? Acho que foi no início, né? No período de... no início. Dentro do ano, né? Daquele ano ali Então, mas quando era novidade, você quer em dizer. Sergipe. Tá. Então, por isso que esses caras, né? Aí, nesse... E o outro é o tipo, você entra lá e não tem esse negócio de... como eu consigo entrar em um Zap? É simplesmente você chega em numa padaria qualquer, vai tomar um café e encontra um cara lá. Ou então tá em um posto qualquer que você parou e o cara viu que você é motorista de aplicativo, às vezes porque tá abastecendo, tá lá um negócio, você tá vendo o aplicativo. Aí o cara se comunica, você é motorista aí, você tem algum grupo, tá em algum grupo, aí você entra em um grupo e a outra maneira é dentro de um grupo, você tá recebendo também o feedback daquele pessoal, né? Ou você já conhece um amigo que já tá nisso aí. Essas são as maneiras mais comuns. Né? E aí se você não se apegar a esses detalhes e ainda entrar de gué, como eu falei, né, de qualquer jeito, e aí, como é que se diz? E ainda mais entrar nos grupos de WhatsApp desses caras aí você não tem dica nenhuma. Você tem a dica mais de como se ferrar e se desmotivar. Então, as opções são essas aí. Então, certo. Então, a minha pergunta, que nós vamos entrar nas perguntas polêmicas. Então, respire nas perguntas polêmicas. Mas antes de entrar nessas perguntas polêmicas, entendeu? Que essa parte é mais para o meu coprodutor aqui. Então, a pergunta que não quer calar, desde o início que a gente perguntou. Aí a questão, é viável ou não é viável hoje, em 2023, você ser motorista, iniciar como motorista de aplicativo, independente de que empresa seja? Se a business, a top ou Então. Ou o contexto de você trabalhar com todos, um horário com outro. É viável hoje? Beleza. Opinião de Alisson. Tá, na sua opinião, pessoal. Opinião pessoal. Isso. Dá. É tanto que se não, eu não estaria não continuaria no ramo, né? Não continuaria no ramo. Se a conta não está fechando, você tem lá um valor X de como é que se diz? Para pagar de despesa. Fixo. Eu vim de um emprego que eu tinha um cargo que não era um cargo top dos tops, mas também não era um assalariado, um comerciário qualquer, né? Tinha um cargo de liderança, então ganhava razoável, e você começa a fazer as suas, como é que se diz, o seu estilo de vida conforme aquilo que você ganha e tal. E aí, ou seja, eu consegui manter minhas contas de sempre, ainda consigo pagar,
Então, se eu consigo pagar, se a conta fecha, se eu tenho 3 mil de despesas, por exemplo, não é efetivamente isso, mas se eu tenho 3 mil de despesa e eu consigo pagar, então, para mim, Alisson, dá. Ainda, pelo menos ainda dá. Entendeu? Já foi melhor, principalmente porque tinha menos motorista, né? E tudo mais. Era mais chique, era mais glamouroso, né? Hoje, como a gente falou, né, de carros, não sei o que, virou mais, né, um povão, beleza, mas ainda dá. Mas é preciso que você tenha essas coisas. Como é que se diz? Você tem que ter uma certa expertise. Não é, muitos dizem assim, cara, saber de quê? Logo que em várias discussões, saber de quê? Isso é só você ligar o aplicativo e vai tocar ou não vai tocar, porque você não tem poder de decisão de mandar em corrida para você. É fato, o raciocínio que não sou eu que digo que quero ter 100 corridas, 200 corridas tocando para mim no dia. Não é o aplicativo e a disputa ali, a demanda de quantos motoristas tem do meu lado. Mas você pode aumentar, como é que se diz? Aumentar o seu... Faturamento. As possibilidades do aplicativo tocar. Possibilidades não só de tocar, como tocar corridas de um valor maior, como tocar corridas de um local que seja bom, porque tem toda uma coisa, vamos dizer assim, tem gente que não tem expertise e entra, liga, beleza, fiz tudo isso, eu, por exemplo, antes de entrar nessa coisa, eu fui lá para esses youtubers, tudo, antes de se me cadastrar, pesquisar sobre carro, fiz tudo isso aqui, porque eu já vim da administração, né, dessa coisa toda. Então eu sabia que eu preciso fazer uma pesquisa, né, de pesquisa de caso, pesquisa de, como é que se diz? Estudo de caso. Estudo de caso para entrar, seja qual for o ramo ali, para saber se dá para entrar ou se não dá. Então já tinha essa expertise, então fiz isso, fiz meu dever de casa. Mesmo assim, não foi garantia de que eu ia me dar bem. No começo eu levei muita surra, até encontrar com pessoas... que não foi o youtuber que me ensinou, porque um youtuber, por exemplo, está lá, principalmente os grandes em São Paulo, Minas Gerais. São Paulo é grande metrópole. As corridas que a gente como passageiro pegou, você vai para o aeroporto, e aí você pega uma corrida para um município, o município é não sei quantos quilômetros de São Paulo, a corrida vai dar 150, 200, tem corrida que dá 250 conto. É uma briga. Eu estava assistindo um dia desse o jornal aí, Fantástico, umas coisas aí, e estava falando sobre aplicativo, e aí a briga que estava lá, a polícia federal e civil, pega muito lá no pé, porque fica as pessoas, né, querendo levar para os clandestinos. Lá a disputa é tão grande, não só de táxi como de motorista de aplicativo, que tudo é regulamentado. Até os aplicativos têm algo diferente para ali pro aeroporto, porque não pode ficar miguel de qualquer jeito, as traças ali, né? Então tem toda uma regulamentação até para os aplicativos, assim como tem para os taxistas ali, em uma fila específica para os aplicativos também, que tem que ser respeitado. Aí o pessoal chega ali, os clandestinos, e abordam os caras lá. Então, o que eu quero dizer é que lá é uma coisa, mas aqui em Sergipe é pequenininho. Você vai para o aeroporto daqui e a maioria vai do aeroporto para os hotéis daqui, que é ali na Atalaia. São 3 km. 5 quilômetros. R$8 da corrida, R$10. Então, não vale a pena ir para o aeroporto. Aí tem gente que olha os youtubers lá e vai para o aeroporto, fica na fila, esperando um voo que ainda vai chegar daqui a 40 minutos, perdendo tempo e dinheiro. Outra coisa, estou ali toco uma corrida, e pego uma corrida 7 da manhã, 6 da manhã, e pego uma corrida para o centro. Aí você vai ali para o centro. E aí chega no centro e você espera uma corrida. Essa corrida demora meia hora, 40 minutos, 1 hora e não vem. Aí você me pergunta, por que não vem? No centro, você chega lá,
às 7 da manhã, 8 da manhã, o pessoal está chegando para trabalhar. Sim, é fluxo contrário, né? 9 horas o pessoal está chegando para comprar. E eles normalmente vão rodear lá o centro, vão ficar de uma loja para outra. Tal. Não vai sair dali, porque o centro não tem o pessoal sair do trabalho ali, eles estão indo lá para trabalhar, é tudo comércio, ali não tem casas, é tudo comércio, o pessoal vai atrapalhar, vai para rodar a loja, quase não tem corrida. A não ser aquelas pessoas que vão, né, alguma coisa ali de um cartório ou outra, então é mais escassa, muito motorista e fica todo mundo lá penando. Então o ideal é que você nem pegue corrida para o centro nesse horário. Mas quando chega meio-dia, quando chega às 5h30, a coisa se inverte. A demanda está concentrada lá. Você pode parar, mal você chega lá deixando o passageiro e já toca antes. Então tem toda essa sacada. E aí como você potencializa os seus ganhos? Justamente isso, você aprendendo aonde não deve ir. O ideal até que você fique centrado num local que não pegue trânsito. Eu moro no município, né? Socorro. E aí eu praticamente pela manhã só faço atravessar o meio do miolo lá, que é o centro e adjacência, São José, para ir para a Zona Sul, de Jardins para cima. Quando eu chego lá, eu só quero descer exatamente meio-dia. Eu faço de tudo para ir dos Jardins até a Orla Pôr do Sol, se for possível. Dos Jardins para a Orla Pôr do Sol, uns 20, 25 km. Eu fico de lá. Se puder ficar só na praia, se tiver, claro, demanda também na praia, que não é sempre assim, eu fico por lá. Por quê? Não tem trânsito nenhum. Você consegue, ao invés de deixar uma corrida que dure 40, 50 minutos, você deixa com 20, com 15 minutos. Às vezes até se tiver só corrida pequena lá, né? Mas é corrida que você demora 5 minutos, mas você não está tendo gasto nenhum ali, é mais rápido. Então, o combustível, o gasto é muito menos. Então, se você conseguir se manter em um local em que você não se demande muito tempo no trânsito, que você consiga economizar combustível, que você consiga ir de um lugar bom para outro lugar que vai tocar, melhor ainda. Entendeu? Então procura isso. Tocou a corrida, eu vou me meter em trânsito. Quando chegar nesse destino que é do passageiro, eu vou ter corrida, ou eu vou me lascar, eu vou possivelmente até voltar batido e perder meu lucro todo. Por exemplo, vou lá, tocou uma corrida para São Cristóvão cidade, né? E aí, a corrida é boa pra caramba, a corrida bateu aqui R$40. Mas se eu chegar lá e não tiver corrida e eu tiver que voltar tudinho ali no mínimo para como é que se diz, a rodoviária de Aracaju, o que é que eu fiz? Não fiz nada. Esse tempo todinho, essa volta todinha não adiantou nada. O lucro foi perdido. Então tem toda essa sacada aí que a pessoa que é novata não sabe, entra, não consegue entender e aí acaba saindo, não se adaptando e dizendo, cara, é ilusão, esse cara fica dizendo que dá dinheiro, que não sei o quê. Aí fica imaginando mil coisas. Com certeza ele deve ter alguma coisa, ele deve ter qualquer... Mas não é. E no meu caso, por exemplo, eu só estou fazendo isso e consigo pagar minhas contas e não é conta de assalariado. E sou o único provedor da casa. Então, ainda dá, 2023, dá. E... Saber esses macetes, né? Saber os macetes, saber onde está se metendo. Agora, em 2023, frente dos anos anteriores, já que a gente está fazendo esse comparativo, né? Hoje tem vários aplicativos, né? Então, hoje tem o InDrive, né? Pop, fazendo merchan aqui, né? Uber, e tem mais alguns lá que eu não lembro o nome, mas assim... Aquele amarelo é o... Em 2023, qual o melhor aplicativo usar? É aquele que te cobra uma taxa menor? É aquele que tem um alto índice de fluxo de chamada? Ou liga todos ao mesmo tempo e aí vai pela sorte? É um mais seguro do que o outro? Qual seria a sua sugestão para a nossa audiência que quer ingressar nessa vida? Qual aplicativo conectar? Ser motorista parceiro? Isso, eu não vou nem poder lhe responder, eu vou dar a minha sensação. Mas cada um tem sua sensação. Porque é o seguinte, tem várias teses, né?
como a gente trabalha com, como é que se diz, com o robozinho lá dos aplicativos, né, tecnologia, e aí tem várias teses, tem vários bichos, né, tese que os próprios motoristas levantam. Uma é que, uns falam bem assim, cara, rode só de um aplicativo que o aplicativo vai lhe dar preferência. O que em determinados aplicativos é verdade, mais que os outros. Por exemplo, o 99 eu chamo de meio que possessivo. É um aplicativo possessivo, é um aplicativo que, como é que se diz? É igual mulher ciumenta. Se você ligar ele e abandona, você desliga, você rejeita e não gosta da corrida, desliga, ou vem uma corrida, aceita, mas você, vixe, vai ter uma parada ali, vai ter não sei o que, não vai prestar, e cancela, acaba não fazendo corrida nenhuma e desliga e vai, né, ligar meia hora, uma hora depois, aí o sistema parece que entende de que você não está priorizando, tem uma coisa, e aí acaba não tocando do mesmo jeito que toca para um cara que só roda nela. Mas aí vai ficar um seu critério. Você vai querer receber toda a sujeira que ela manda, que às vezes ela vai mandar corrida boa, mas às vezes vai mandar corrida que não presta. No final você vai ganhar, vai, mas aí tem gente que prefere ficar, mesmo assim, só nenhuma, né, seja 99, também tem gente que prefere ficar lá na Uber. As duas maiores que mais concorrentes, eu acho que em todo o Brasil, essas duas. Ou paga melhor? Então, por pagamento, né, uns dizem que a 99 paga melhor. De um modo geral, corridas normais, sem ser em temporada vamos dizer, tá chovendo, tá em tempo de festa, tá saindo festa ali, aí as corridas aumentam, né? Aí, no meu sentido, o Uber, ele, em tempo de festa, em tempo de chuva, é bom rodar neles, porque ela aumenta significativamente a corrida. Né? Dobra, triplica, para incentivar o motorista a rodar nela. E a 99 não é tanto assim, ela meio que segue uma linha de normalidade. Ela não aumenta muito por causa de eventos distintos. Ela pensa mais no usuário, não no motorista parceiro. Naquela coisa tradicional. Aí, ou seja, eu vendo isso, eu prefiro mesclar. Eu uso as duas. Quando tá ótimo assim na Uber, eu uso a Uber. Quando tá, né, como se diz assim, corridas normais, locais normais, eu vou pela 99 porque tem algo mais garantido. Ela não sai da linha de raciocínio. É aqueles 10%, 15% só, né, às vezes quase nada, e você já sabe quanto vai ganhar. A Uber não, você às vezes vai precisar rejeitar muito porque, como eu falei, às vezes é 40%, às vezes é 30% que ela desconta, às vezes é 5%, às vezes é não, então é imprevisível. Eu prefiro usar duas conforme momento e dia. Às vezes tem dias que, embora eu prefiro mais a 99, às vezes tem dias que semanas que a Uber está diferentona e eu acabo rodando mais na Uber e deixo a 99 de lado. E aí a 99 fica meio que com raiva. Aí quando eu vou voltar para a 99, ela não está tocando do mesmo jeito. Então tem várias teses. Essa é a minha. Então, mas eu sei que tem uma coerência porque trabalha com o robôzinho, com o algoritmo, com certeza. Então tem essas coisas, vai depender da pessoa. Aí tem gente que roda, como você falou, para não ter problema, porque queira que não queira, em comparação a, como é que se diz, a ser mais glamour, né? Hoje nem tanto, para você ter menos problema com pessoas, a Uber, você tem menos, como é que se diz, pessoas que você não vai te levar problema. A 99, queira que não queira, é mais popularizada. Ela tem uma coisa de um valor menor, tanto para poder dar uma margem maior ao motorista, né? Mas a segurança é mais frágil? Não, a segurança eu acho que não tem, para mim, no meu ver. Tem gente que diz que a Uber é mais segura. Tem classificação do passageiro, não? Como a Uber? Não. Não tem? Não, só a única coisa que ela diz lá o usuário é frequente ou se é iniciante. Sério?
que mesmo assim, tipo, você faz mais de 5 corridas, você já é frequente. Já é frequente. Então, que frequência é essa? Então, era menos rigorosa com a questão de segurança para o motorista. Aí, ou seja, então com isso, como é que se diz? A Uber tem uma facilidade mais na questão financeira do tipo, não importa o que acontecer na corrida, você vai receber ali aquela corrida, não importa o que acontecer. Se o cara não tiver, vamos se dizer assim, dinheiro para pagar, esqueci, né? Deixa na próxima corrida. Não tem limite no cartão. Não importa o que seja, a Uber sempre vai lhe repassar. Você pode ter essa segurança. Já a 99 também tem isso, ela implementou acompanhando a Uber, mas ela é limitada. Chega um momento que se você fizer muitas solicitações, ela chega um momento que faz bem assim, por solicitação não aceita, por conta de várias solicitações dentro do mesmo mês. Então, tipo, você tem um teto, né, de gastos de cada motorista. E aí você simplesmente, ou você tenta receber com o passageiro, e se o passageiro quiser dar o nome, você fica sem. Então, em questão de certa segurança, de você ter uns clientes mais, né, menos problemáticos, né, menos popular, é a Uber. Aí tem gente que prefere, mesmo às vezes o ganho sendo menos, mas prefere a Uber por essa questão de não ter problema com o cliente, com o passageiro. Bom, então pessoal, você que chegou agora aí, né, no momento, estamos falando aqui sobre dicas, né? Para você que quer começar como motorista de aplicativo, dicas, dificuldades. Então, nós estamos aqui com o Alisson, né? Que já tem experiência já de 6 anos nesse ramo. E eu queria assim aproveitar, você que está ouvindo esse conteúdo, que já segue nosso canal, que você compartilhe, que você curta, que você comente, acesse nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Facebook, TikTok, tudo. Tem a rede social aí, ok? Então divulgue nas redes sociais e dê uma força aí pro nosso canal. Aí o nosso agora é a parte polêmica, né? Então vamos para a polêmica. Falando em parte polêmica, assim, você falou no início, né, para a nossa audiência aqui, que em média são mais de 40 pessoas, né, por dia, né? Então eu imagino que deve ter aí... Não a minha, porque como eu falei, eu não gosto de fazer essas corridas pequenas, eu procuro me localizar bem para não estar fazendo tanto aí. Vai depender de cada um, mas vamos dizer uma média assim, para menos ou para mais, 20 a 25. Tá, então 20, 25 pessoas você tem, estamos falando de várias pessoas, indivíduos, ideologias, pensamentos, desejos, feitiços que aquelas pessoas têm. Aí é a grande pergunta polêmica. Você já foi assediado como motorista de aplicativo? Se você puder falar, comente se citar pessoas. Óbvio, né? Você deve citar pessoas, né? Até porque o cara é casado, né? Vai comprometer o cara. Se você foi assediado e como foi essa experiência? Sim, de mais de um gênero. Eu ia fazer essa pergunta, o gênero, mas já respondeu. E o gênero maior é de homossexuais. Eu não sei porquê, sim, são mais cara de pau, sei lá. Tem até a gente até faz print de algumas coisas que eles são tão cara de pau que até fazem coisas coisas indecentes até pelo próprio aplicativo, sem medo nenhum de bloqueio, né? O bom é que hoje as plataformas de aplicativo eles colocaram Bote lá que lê a mensagem. Lê mensagem, tipo, eles têm como é que se diz? Uma análise? Suporte não. Um chat. Dentro do sistema lá, não, dentro do sistema ele tem guarda. Arquivo. É coisa de segurança preventiva. A segurança preventiva dele, eles têm dentro do sistema lá, ele guarda várias palavras
É que eu esqueci mais ou menos. Na verdade, isso aí é uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial que guarda várias palavras, principalmente de baixo calão, indecente, essas coisas, de assédio e tal. E que quando bate essa palavra, por exemplo, fala lá uma putaria, vá tomar naquele lugar. Aí tem lá no o robô já identifica. O robô já identifica e já cai em uma caixa específica da prevenção deles. Para investigação. E eles já monitorando. Eles não precisam estar hoje em dia, né, de uma denúncia nossa, a gente não precisa nem denunciar, ou eventual ele está rodando, né, aleatoriamente, várias conversas que são muitas. Não, aí a gama de palavras deles são muitas lá, e quando ganha alguma palavra desse tipo, de baixo calão, por exemplo, já vai para prevenção e já identifica, seja motorista ou seja passageiro. Se for uma palavra que, por exemplo... Uma palavra indecente, por exemplo. Uma proposta indecente. Extremo, com certeza, quando chega a análise, ele é banido assim que eles vendem. Tanto o motorista como o passageiro. Motorista como passageiro. Sem precisar nem de denúncia nenhuma. Então, mas mesmo assim, um desavisado lá não sabe. E o que é mais comum, eu acho que já peguei mais de meia dúzia dessa. Que um homossexual chega lá no chat e faz, depois que eu aceito a corrida. Você aceita um boquete? Um boquete enquanto dirige? Foi mais de meia dúzia dessa, vários usuários. Parece que eles se conversam, não sei, eu acho que deve ter uma rede que não só fui eu, como vários motoristas colegas meus que já printaram e mandaram. É o que mais rola lá, você aceita boquete enquanto dirige. Tá, mas partindo para o lado feminino, né? Assédio por mulheres, isso é corriqueiro ou só para homens? Antes de eu falar, deixa eu falar uma situação engraçada. Igual isso eu falei antes de entrar no carro, né? Aí eu aproveito e já corto e já não faço, né? Não, amigo. Né? Porque tem que ter o respeito, né? Você tem que, senão... Educação e coisa e tal, né? No caso, ele manda... De outra forma também seria educado, né? Quer dizer que ele manda a mensagem antes de você chegar na porta. Aceita antes. Dirige, Ele manda uma mensagem antes de você chegar para pegar ele. Aí você já dispensa logo. Mas tem uns que não fazem isso. E quando chega lá no carro, quer dar uma de... O último recente aqui tem semana passada, eu estava falando até a minha esposa. O meu carro aqui na frente, a maioria vai lá atrás, né? Esse engraçadinho já veio na frente. Aí o carro tem aquele apoio de braço. E, pô, é pro motorista, não é pro passageiro. Além de sentar na frente, que já não deveria, o ideal é ir atrás, mas eu não tenho receio que vá na frente. Beleza, às vezes tem gente que gosta e tal. Foi lá. Aí o cara falou, eu sou super educado. Eu só vou quando chega ao extremo, né? Reclamar alguma coisa. Aí eu tava aqui dirigindo, aí ele já foi olhar pra mim. Eu tenho um olhar também 360. Eu mesmo olhando aqui, ou até olhando aqui pro lado, eu sei quando a pessoa tá olhando pra mim. Eu tava aqui dirigindo e eles ficavam só assim, ó. Aquele olhar, né? De pidão, né? Aí ficava só assim. E eu aqui dirigindo, fingindo que não tava vindo. Aí ele pegou e fez bem assim, ó. Aí botou no apoio de braço aqui, no canto dele lá, né? A mão magrinha minha, então dá por dois, né? Ainda teve contato físico. Não teve ainda contato físico. Não, ele só encostou. E eu aqui, daqui a pouco ele olha pra mim de novo e viu que eu não... veio pra cá. Nada de contato físico. Eu não dei ligança. Aí ele pegou e eu vi que ele estava vindo para cá e eu procurei afastar. Aí botei bem aqui pro canto. Aí ele olhava assim, né? Aí, quando viu que eu ia passar marcha, tirava o braço, aí ele... E tomou o lugar todo do apoio de braço. Aí eu estava passando marcha sem o apoio de braço. Já deixei o apoio de braço para ele. Deixei para ele, né? Que é o apoio de braço, fica com o apoio de braço. Beleza. Aí daqui a pouco ele... não, né, viu que eu não estava dando ligança e o destino dele estava chegando, ele, vou partir pro geral, né? Aí botou lá no final, né? E não dava nem mais para eu passar a marcha. Caramba. Quando eu fui passar aqui, a passar quarta, aí eu disse, me topei nele, ô amigo, não dá nem para passar a marcha desse jeito, né? Aí
Aí ele... Queima não queima. Aí, desculpe, aí foi que eu falei, ó, cara, desculpe, eu respeito a sua opção sexual, coisa e tal, mas eu sou hétero, sou casado e não gosto desse negócio não, beleza? Não, tudo bem, desculpe. Aí pronto, aí ele já nem botou o braço mais lá e deixou o apoio pra mim. E outro mais polêmico foi um senhor de idade, de 65 anos. Sério? Detalhe, o cara é casado. Quem chamou a corrida Foi a esposa. foi a filha dele, já casada. E aí falou lá no aplicativo, eu sei disso porque ela passou vários relatórios, meu pai tá lá, na casa de um irmão meu, no bar, que é do bar, que é meu irmão dele. Ele tá bêbado, mas ele é consciente, ele não é um senhor que vomita, ele fica bêbado assim, mas ele sabe onde é a casa, qualquer coisa no final, se você perguntar, né, se tiver algum problema com a rota, ele sabe da casa mesmo assim. E não se preocupe que não dá trabalho não, beleza. Não se preocupe não, tá tudo bem. A rota aqui, eu nunca tenho problema não, se tá certinho o endereço, o GPS lá, leva certinho. Fui lá, o cara botou ele dentro do carro e tal. E aí ele começou a gente fina pra caramba começou a falar sobre concurso público. Rapaz, você tem que sair desse negócio, o bom é concurso público. Eu tô no concurso, ó, é aposentado e tal, é outra coisa. Beleza, não, mas eu almejava isso, mas as circunstâncias, não deu pra estudar tal, não deu pra casamento, filho, essas coisas e tal. Beleza, no final das contas, aí ele meu filho, aí botou a mão aqui no meu, na minha perna e começou a alisar assim, disse... mas como é que você gosta de brincar? E eu tirei a mão dele e disse assim... Isso, assim, é daquele que ele bebe e solta franga, né? Ih, rapaz. Brincar como assim, senhor? Não, é porque assim, da última vez, eu tirei a mão dele, né? Da última vez eu vim numa viagem com um taxista, o taxista veio delirando, ele fez bem assim, ele vinha assim, delirando, sabe? Nas nuvens, era. Beleza. Aí, você não gosta da brincadeira? Eu tirei de novo, cara, eu não gosto da brincadeira. Eu não gosto dessa brincadeira não, se o taxista gostava, eu não gosto. Não, assim, cara, eu sou casado, eu sei que você é casado, aí sua filha que ligou, dizendo pra levar pra sua casa sua mulher, mas aí você devia se respeitar, né? Não, mas eu sou casado, mas eu gosto da brincadeirinha. Não, mas eu não gosto da brincadeirinha não. Aí insistiu de novo, olha, eu tirei de novo, vou fazer o seguinte. Eu só tô lhe respeitando um pouco mais, que você já fez mais de uma vez isso aí, por causa da sua idade. Se não, se fosse outro, eu já tinha até mandado descer. Aí ele... ficou claro que eu não gosto da brincadeira? Aí, não, beleza, tudo bem. Mas... é isso e vários outros casos. Certo, você falou aí em relação ao gênero, né? Dos homossexuais. E em relação da mulher, já teve? Em relação ao gênero feminino, de uma situação como essa, inusitada? Sim, sim. Mas antes, deixa eu finalizar lá o coisa que é engraçado. Depois, né? Só depois, porque teve no último, aos extremos, quando eu tava... A sorte dele foi que eu tava chegando perto já da viagem. Aí, cara, foi terrível. O cara, quando tava chegando perto da viagem, até numa avenida, né, que ele ia pra uma casa de show, tava 3 homossexuais, aí no final ele, cadê o negócio aí? Aí passaram pra ele, daqui a pouco ele cheirou meu carro. Aí essa da boa, aí eu olhei assim, rapaz, o que você fez aí? Não, cara, se preocupe não, pô, velho, você tá... Aí, não, rapaz, se preocupe não, a gente tá chegando, você nem sabia que tava com... Rapaz, isso é droga, rapaz, se eu fosse abordado, cara. Aí ele, não se preocupe não, motorista, relaxa, você tem que relaxar, ó, e vá botando pra fora aí, encheu a mão ali, vá botando pra fora aí que eu quero chupar. Eu peguei que tá raiva da zorra, velho. A vontade era de arrumar o cotovelo, eu disse, pai, desça agora, vocês vão descer agora. Oxe, extrapolou que desceu. Não, mas foi o senhor de 65 anos? Não, aí eu já outro. Ah, pensei que Era era o senhor de 65 anos também. já tava nessa... Aí eu disse, cara, sai agora. Esse já era daquele homossexual que se caracteriza de mulher, né? Aí, cara, botei pra descer do carro. Eu disse, vai descer. A sorte dele é que 300 metros coisa. Não, 300 metros é uma coisa. Não, sorte sua.
pode descer, senão eu vou chamar a polícia e denunciar que você estava com droga aqui, não. Não, vou descer, essa poxa. Bateu a porta, tudo, não. E saiu, mas... Pra mulher, vamos botar lá pra mulher. Pra mulher. Sim, já teve, mais difícil porque eu creio que só tem mais essa questão, assédio mesmo, eu acho que é mais quando, às vezes a mulher dá a deixa, né? Mas eu acho, no meu ver, que vai mais do motorista mesmo, né, entrar também na onda, né? Se o cara fica lá, introvertido na dele, só se preocupa mesmo com a educação, de responder o básico, ou falar sobre alguma coisa, né? Ser educado, entendeu? E eu acho que ele não tem grandes problemas com mulher. Mas tem, né, aqueles, vamos dizer assim, 2%, né? Daquela pessoal, gente baixo, que tem, né? Aí teve uma que entrou, vinha bêbado foram 3. Eu me lembro que estava grávida, a barriga pequena ainda, mas tinha uns 5 meses. Aí, e outra que foi na frente, 2 atrás, e uma dessas aí tinha até 16 anos, porque elas conversam lá, né? Táxi é que nem, né, um divã, né? O pessoal e o Uber, né? Todo mundo fala o que quer, porque às vezes nem vai ver mais aquele cara. Eu mesmo de 6 anos, de mais de umas 20 mil corridas que fiz, se eu repetir pessoas, foi umas 6 vezes, e mais das pessoas que, perto da onde eu fico muito, né? Eu frequento, aqui uma padaria que eu vou lá direto, e quando ligo, a pessoa que é ali perto liga também, enfim. Mas é muito difícil, pô. De 20 mil corridas, é uma meia dúzia que eu repeti. Então a pessoa não vai lhe ver, fala o que quer, né? Fala mal do marido, fala mal da coisa. E aí, o pessoal, eu fiquei sabendo da idade dela e das coisas tudo, meio que da vida toda, porque eles comentaram. Mas aí, no meio do caminho, essa de 16 anos que foi na frente, ela começou dizendo: ai, como ele é bonitinho, não sei o quê. Na época eu tinha cabelo mais, né? Agora tem que ficar no boné. Tem que ficar com boné. Aí parecia muito mais novo do que aparentava. Aí essa menina, ai, como ele é bonitinho. Não sei se era porque tava bêbada. Aí, não é mulher, não sei o quê. Aí a outra falava: rapaz, ele é do jeito calado, pelo jeito ele não gosta de mulher atirada não sei o quê. Tá, olha, ele é casado. Aí nesse dia, eu lá de boa, e elas conversando. Daqui a pouco ela voltava ali, depois de conversar da vida dela. Mas veja, mulher, ele não é bonitinho. Aí falava bem assim: eu gosto assim de homem magrinho assim, né? Aí chegou, daqui a pouco ele, lá do nada, e voltava a conversa dela, mas, né, a cachaça, sei lá o que foi, aí voltava ali, mesmo não dando trela, né? E ela falava que magrinho desse jeito, né? Eu acho que deve ter um negócio... Não sei de onde tirou isso, mas... Aí, gente grande assim, magrelo normalmente... Aí eu... Olha o tamanho da mão dele. Aí falou bem assim, né? Aí eu, tá certo. Aí, olha, eu já comecei, olha, vamos deixar essas tipos de conversa, olha, quieto, ó, eu tô trabalhando. O aplicativo tem um robô aqui que até o que a gente fala, ele pega dentro do carro. Né? Ele grava isso aqui. Então, se você falar coisas desse tipo, eu posso ser prejudicado, entendeu? Se eu relevar isso de vocês. Não, desculpe, se preocupe não vou falar mais essas coisas obscenas não, beleza. Aí tá certo. Só que aí no decorrer do coisas, aí eu tive que parar para abastecer, porque era GNV, nem todo lugar tem posto, e o cilindro às vezes acaba. Era um cilindro pequeno quando eu comecei, depois eu mudei. Aí eu tive que parar e tal. Aí quando eu desci do carro, aí ela pegou e falou: agora a gente não tá dentro do carro. E aí? A gente pode conversar melhor. O que é que você quer conversar melhor? Aí mulher, aí, olha, você tá dando... Aí a outra falou bem assim:
rapaz, olha, não se preocupe não, se vocês quiserem ir para o motel, a gente fica dentro do carro esperando e vocês podem ir, eu não estou com pressa não. E quem disse que eu quero ir para o motel com ela? Por acaso eu dei alguma intenção de que eu quero alguma coisa com ela, não sei o que, mas ela já estava indo, aí disse, aí em algum momento ela disse bem assim, mulher, ele não vai lhe querer não, aí a outra falou bem assim, não vai querer, eu queria só ver se eu ficasse de 4 pés para ele, com a marquinha que eu acabei de fazer na praia, se ele ia resistir. Isso fora do carro, né? Enquanto estava abastecendo. Rapaz, eu já falei, vou falar mais uma vez, vou deixar claro, se eu não deixei ainda. Sou casado e não retomo essa conversa não, principalmente que a gente entrar dentro do carro para eu não ser banido da plataforma. Ou então eu vou ter que encerrar a corrida aqui. Se você quiser que eu encerre a corrida, vai querer que eu encerre aqui, né? Se preocupe não, você eu tô aqui, a gente tá brincando aqui, não pode nem se brincar, você entra no pronto, não, mas é uma brincadeira que se eu não tô dando trela, ela se para, né? Beleza. Aí foi que ela no meio do caminho começou a falar sobre a vida dela e deixou de lado. Mas enfim, mas esse foi um caso que chegou ao extremo, mas não teve mais uns 2 casos lá, mas vamos dizer assim, aos extremos, que mesmo você não dando trela, a pessoa por si só própria, né, sai dando em cima assim tão descaradamente. Porque normalmente uma mulher normal, num relacionamento de paquera, ela dá as entradas ou o cara dá a entrada. Se o cara não corresponde, ela, né, fica. Mas tem esses poucos porcentagens, eu acho que uns 1, 2% que chegou a esse extremo, só uns 3 aí, caso desse tipo aí. E esse foi o pior de todos. É que ela foi bem descarada mesmo. Insistente. Com certeza estava bêbado ou usando droga, né? Tava, mas droga Um doce. Então, vamos para os nossos finais, né? Que você tem mais algo a falar, considerações finais, alguma dica, uma coisa assim para a gente. Não, a outra coisa é o quê? Relacionado ao perigo, né? Que a pessoa tem que tomar cuidado muito. É o outro ponto, assim, que faltou falar é a questão da segurança. Que você fica de peito aberto, você coloca são vários estranhos que você embarca ali e, como é que se diz? E meliante não tem cara, não tem vestimenta, às vezes a pessoa está bem vestida ali e pode ele querer fazer um mal, ele querer assaltar, levar sua renda e tudo mais. Nunca aconteceu comigo em 6 anos. Porque eu sou muito ligado, a vontade era de ser policial, coisa e tal, né? Então eu sou muito ligado a isso. Já trabalhei na área da segurança lá na empresa que eu trabalhei, que eu comecei, foi em segurança. Então, tive uma cabeça muito ampla, assim, quando eu fui para o CFTV da empresa. Então, que comecei a ver roubos lá, né? Furtos, na verdade, que roubo é com medida de violência ou grave ameaça, é furto, né? Lá no supermercado que eu trabalhei, então isso me abriu muito de ter a percepção ali de olhar, né? Então até olhar eu consigo ter uma percepção por conta dessa questão de ter trabalhado em segurança. Até teve uma coisa engraçada que eu saí da área de segurança, fui para a área jurídica da empresa, e aí teve um momento lá na área da empresa que tinha no final do ano tinha um apoio, que cada área ia lá dar um apoio, né? Aí eu fui lá dar um apoio da área jurídica, e eu disse, rapaz, eu gosto da prevenção, deixa eu dar um apoio na prevenção, aí velho, para não embalar, não ter que embalar lá. Aí tá sem apoio lá, vai lá. Aí eu fui lá, aí eu cheguei, cara, tem uns 01, né? 01 que é suspeito, né? Aí o cara que tava no apoio comigo, bem assim, deve ser não sei o que, central, cara do jurídico aí, sabe lá. Irmão, eu trabalhei, eu comecei nessa área, por favor, você tem como ver esse cara que ele tá olhando para as câmeras, cara. Ele tá olhando, isso já é mais que denunciar. Ninguém normal que tá devendo não fica olhando para a câmera. Por que olhar para a câmera? Então, eu trabalhei isso durante 2 anos, cara. Então, você dá para olhar, central? Aí
Aí, Zulu tanto, vai lá olhar. Aí quando o cara chegou lá, que a câmera... Aí ele... Positivo, central, é aquele reincidente, ou seja, que já costuma roubar lá. Então, eu tenho esse tino, e que me ajudou muito na questão da segurança. E uma outra coisa que eu tenho que é o seguinte, nenhuma corrida, não importa o valor, vale a pena a sua segurança. E você perder o seu carro, a sua renda, ou até você morrer, como já aconteceu um caso aqui em Sergipe. São poucos os casos que chegaram a morrer, efetivamente devido a um roubo, que basicamente foi 2 casos aqui em Sergipe. Mas você pode perder o que é costume e rotineiro aqui, é você perder a sua renda, seu celular, né, e tudo de valor ali que você tiver no carro. E o carro normalmente é abandonado e você acha depois às vezes em estado esbagaçado, depenado. É raro levarem, mas corre o risco também de levar para outro estado e depenar e você não vê o carro, mas no mínimo a sua renda ali, seus pertences vai levar. Então, mas o que o cara tem que ter em mente é que nenhuma corrida, seja qual for o valor, vale a pena a sua segurança. Espere outra corrida, cara, entendeu? Aí, se você simplesmente, por exemplo, priorizar principalmente pessoas que estão saindo dentro de casa, se a pessoa está fechando a sua porta de dentro de casa, fechando o seu portão, saindo de dentro de uma casa de um amigo, né, não tem como ele lhe roubar. Como é que ele vai lhe roubar? Porque depois você vai chegar lá com a polícia, você vai saber aonde foi. Mesmo que até ele não more lá, mas seja um conhecido dele, o cara vai ser forçado a dizer quem é aquele cara, o que é que ele estava fazendo na casa dele. Então, ninguém que um motorista de aplicativo na vida pegou saindo de dentro de casa vai lhe roubar. Pode ter, aparentemente, na sua cabeça, a cara de mais malandro possível, uma cara feia, horrível, né? Tem gente que tem aversão à tatuagem, pode ter a tatuagem, a argola na onde seja, né? Eu não tenho esse tipo de coisa, mas tem gente que tem, que acha que isso é coisa. Então ele pode ter a maior cara de malandro possível, mas ele está saindo de dentro de casa, ele não vai lhe roubar, cara. Então você pode ficar tranquilo. Então, você priorizar se aonde ele está saindo tem sistema de câmeras, o cara que vai lhe roubar, ele vai estar preocupado, né, de estar de cara limpa ali, em uma coisa que tem, né, um shopping ali cheio de câmera para ele, onde entrou lá e tudo mais. Então a preocupação você simplesmente, o cara tocou uma corrida onde ele está lá no ponto de ônibus. Pô, no ponto de ônibus. Porque no ponto de ônibus, se a facilidade do aplicativo justamente você estar lá na sua sala, você pode chamar e você vê o tempo que o aplicativo está chegando. E aí, por que você ir para um ponto de ônibus ou numa avenida qualquer, né, distante? Então, você já fica preocupado, você já tem que ligar um alerta. Principalmente se tiver em 2, né? E aí se você se desconfiar ali, não pegar. Eu mesmo nem pego nenhum, a não ser que eu como tenho um tino maior, e aí eu não aconselho alguém pegar, quem não tem o mesmo tino, até rejeitar, às vezes eu pego gente que está isolado ali, mas porque eu vejo que não tem volume nenhum dentro, o jeito, o olhar da pessoa, que é uma pessoa despreocupada, não está com bornal, não está com nada, né? O cara está com a bermuda ali bem justa, tudo coladinho, né? Aqueles pessoal que gosta de andar coladinho, né? Você já sabe o estilo, né? Então você sabe que esse tipo de pessoa não é um tipo que rouba. Não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Aí eu pego esse tipo de pessoa, mulher, sozinha, mas você vê que o pessoal é tão malandro, por exemplo, em mulher, você disse, eu vou pegar uma mulher isolado. Veja o que o cara fez com uma motorista de aplicativo. Ele pegou uma mulher em um ponto. Uma mulher eu vou pegar. Se essa mulher folgar comigo, querer me roubar, eu vou desarmar ela, eu vou fazer o quê? Uma mulher vai fazer isso. Pegou uma mulher, botou atrás sem receber. E aí, só que ela foi esperta. Olha que ela estava isolada, né? Ela saiu de um ponto de ônibus. Ninguém sabe onde ela mora. Mulher, beleza, embarcou. Ele de peito aberto e tal, tirou da mente. Aí quando chegou desse determinado momento, moço, meu namorado vai estar ali naquele ponto de ônibus. Você dá para parar para pegar ele? Ele dá, beleza. Tava conversando com ele, né, de boa, né, distraiu uma conversa e tal. E aí ele entrou, tá? Quando esse cara entrou, anunciou o assalto.
Você vê como eles estão espertos, né? Porque sabe que se for pegar só o homem, né, isolado assim, De um ponto de ninguém ônibus. quer pegar, tá todo mundo esperto e tal, eles já estão usando de expertise. Outro chegou bem assim e abriu, se despreocupou ali na Maranhão, era a mulher veio entrar e viu que era a mulher, que a mulher veio entrando, só que tinha uns caras escondidos. Quando a mulher abriu a porta, né, aí saiu correndo 3 caras e entrou para dentro do carro, assim, e já foi anunciando a assalto. Então tem toda essa expertise. Então o cara tem que estar ligado, aonde parar, não pode se despreocupar. Ah, vou parar, vou destravar o carro. Toda vez que eu paro em algum canto, o carro está travado. E seja qual for, se é mulher, se é homem, e principalmente se for uma coisa, o carro está sempre travado. Até em shopping mesmo, uma coisa. Porque de repente eu não gostar, o cara vem com como é que se diz, um cachorro grande, quer botar, vem com cerveja, querendo beber cerveja cheia de latinha. Então, ou por segurança, ou por pepino, seja qual for, o carro fica sempre travado para eu depois, quando eu ver a pessoa, analisar se eu vou deixar ela entrar ou não. Então você tem que ter isso. Nunca desleixar a sua segurança para você não acabar se ferrando. E ter essa coisa, esse tino aí. Às vezes eu coloco pessoas, mesmo tendo esse tino todo aí, e mesmo assim, olha, por segurança, eu vou embarcar em algum isolado, eu senti segurança de botar, vi que não tem volume, coisa e tal, vi que eu posso encarar ele, aí eu faço o seguinte ainda, já embarquei muitos, uma meia dúzia de clientes, mas eu faço bem assim ainda, olha, travo o carro, aí quando o cara tenta abrir ali a parte de trás e entrar, ele tá travado, irmão, deu um probleminha aí, vem aqui na frente, por favor. Aí eu embarco ele na frente. E porque aí é 50%, né? Isso para eu que gosto dessa área, sempre pratiquei arte marcial, sempre gosto da segurança, essa coisa e tal. E acho que para mim ali é 50% que ele, depois também de analisar, que eu acho que ele não tenha nada, né? E aí embarco ele lá porque fico ligado, porque aí é 50%. Se ele tiver coragem de sozinho ali, abrir ali na frente, ele tem que ter muita coragem, porque a qualquer momento, se eu quiser segurar aí, né, e entrar em luta corporal com ele, ele pode se ferrar. Então, eu vou querer abordar ele ele tentar pegar. Tem até uma coisa engraçada que eu embarquei, mas um cara, e eu fiquei com receio, mesmo embarcando ele na frente, peguei ele ali no bairro industrial, a casa estava trancada, e eu não sei se ele fechou a casa ou não, e a casa estava trancada, embarquei ele na frente. E aí, quando chegou perto do final, era lá no Eduardo Gomes, aí eu o tempo todo ele na frente e tal, aqui, e ele tava com a pochete aqui. E aí, só que é o seguinte, eu tava com receio, sabe? Tatuagem e tal, não sei o que, um jeito tal. E aí ele chegou aí perto do destino, aí tinha um cara esperando ele, pô, perto do destino. Primeiro eu tava aqui ligado, que eu pensei que ele ia pegar, né, alguma coisa. Aí eu era dirigindo e bem assim, aí, rapaz, se ele puxar alguma coisa, eu vou coisar na tirada, né? Na tirada. Aí ele não é doido. Aí daqui a pouco, quando eu vi, ele é ali, naquela última casa ali no final da rua, onde meu colega tá. Aí eu, eita, poxa, aí eu comecei a ficar nervoso. Eu comecei a ficar suando frio, porque, eita caraca, velho, agora eu vou me lascar, pô. A cocó tá ali, quem tá armado e quem vai me roubar é o cara de fora esperando lá. Aí foi que eu fiquei preocupado, embora tomei todos esses cuidados. Aí eu, eita caraca, velho. Aí a vontade era de voltar, mandar esse cara sair do meu carro e... eita, poxa, e se não for, depois eu vou me ferrar, o cara vai falar pro aplicativo. Rapaz, o que é que eu faço agora, velho? Eu todo apreensivo Cheguei lá, rapaz, todo apreensivo na hora de... Rapaz, se ele puxar, eu vou acelerar o carro junto com esse cara aqui. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Bom, então nós estamos finalizando nosso podcast, mais um episódio aqui com a Alice e com o Ronaldo. Queria agradecer a sua audiência, lembrando de compartilhar, curtir e seguir nossas redes sociais, viu? Então um abraço e até a próxima.